Como melhorar o seu percentual de acertos? Como acertar mais questões no dia a dia enquanto você estuda para concurso? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Algumas pessoas começam a estudar para concurso, pegam o PDF, leem uma aula inteira, pegam as questões, né? As pessoas pegam as questões do final do PDF, fazem e acertam 80%. Outras pessoas leem o mesmo PDF, pegam as mesmas questões, fazem as questões e acertam 60%. Qual a diferença entre elas? O que você pode fazer para melhorar o seu percentual de acertos com o passar do tempo? O que a pessoa dos 60% tem que fazer para ficar igual a do 80%? Como que você organiza o seu estudo, o seu planejamento, ciclo de estudos, revisões para melhorar isso aí com o passar do tempo se você já não está num percentual muito bom logo de cara? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Primeira coisa é, eu tenho alunos realmente que pegam um PDF, leem pela primeira vez e acertam 80%. Eu tenho alunos que realmente acertam 60%, às vezes menos. Quando você lê um PDF pela primeira vez, de um direito administrativo que você nunca viu nada de direito, e você pega essas questões e acerta X%, quem é que dita esse percentual de acertos? Claro que é o seu histórico. A gente não está falando nem de ciclo de estudos, a gente não está falando de revisões, não tem uma técnica mirabolante, não, é o mesmo PDF, as pessoas têm percentuais de acertos diferentes. Depende do seu histórico como aluno. Então você parte de quem você é, de quem você foi até aqui. O seu primeiro contato com o material de concurso vai refletir quem você foi durante toda a sua vida estudantil. É óbvio, mas as pessoas ainda se iludem achando que uma coisa aqui ou ali vai mudar imediatamente a sua capacidade de aprender, de reter. Então aceita que nesse primeiro momento você está partindo de onde você parou na sua vida inteira. Beleza? Tem como melhorar o percentual de acertos imediatamente? Tem. Vamos falar sobre isso logo adiante. Mas não se prende a essa comparação com os outros. Você está num processo de evolução. Uma coisa que eu falo para os meus alunos quando eles estão mais avançados, eles conseguem enxergar, mas no início da preparação eles não enxergam, ninguém enxerga. Quem você é no começo do seu estudo para concurso não é quem você vai ser quando for aprovado. Você vai mudar com o passar do tempo, você vai evoluir, você vai aprender, você vai se desenvolver. Quando você chegar lá na frente, dali a 1, 2, 3 anos e for aprovado no concurso dos seus sonhos, você vai ter uma concentração muito boa, você vai ter uma disciplina muito melhor, você vai ter percentuais de acertos melhores, vai ter uma noção muito maior de como são as matérias, de como que elas conversam entre si. Eu me lembro quando eu comecei a estudar para concurso, que eu cheguei nas aulas iniciais de Direito Constitucional, Direito Administrativo, e falei, cara, tem muito detalhe. Primeiro que eu olhei assim e falei, nossa, tem vários detalhes aqui completamente desnecessários, isso aqui nunca vai ser cobrado porque não tem a menor importância. E aí fazia a bateria de questões no final da aula e os detalhes desnecessários eram cobrados. A situação era crítica, desesperadora. Eu falei, ok, desde a aula 1 de Direito Administrativo tem muito detalhe que eu tenho que pegar porque pode ser cobrado em prova. O que eu faço? Aí eu resolvi fazer mapas mentais. Começo da minha preparação lendo a primeira aula. Comprei uns papéis legais, mais grossinhos, fui fazer uns cards, fiz uns mapas mentais, comprei canetinha colorida, fiz os círculozinhos coloridos e puxava aqui, puxava ali, escrevia, não sei o que. Legal. No primeiro dia que eu fiz os mapas mentais, eu olhei assim e falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui todo dia. Olha o tempo que eu gastei para fazer isso aqui. Direito administrativo, para você ler uma aula já demora algumas horas. Para você fazer mapas mentais daquelas aulas enquanto lê, você tranquilamente dobra o tempo que você gasta para finalizar uma aula. Então eu olhei e falei, isso aqui é impraticável. Essa foi uma das muitas boas decisões que eu tomei enquanto estudava para concurso. No meu trabalho como coach, que eu ensino os alunos a estudar, eu tiro dúvidas e esclareço algumas ideias desse tipo. No final das contas, eu ajudo os alunos a tomar as melhores decisões. Porque, modéstia à parte, eu, enquanto estudava, tomei muitas decisões muito boas. Essa foi uma delas, claro e simplesmente. Olhei e falei, isso aqui vai me ajudar a memorizar, mas não vale o tempo que eu vou gastar com isso. Então, abandonei. E por que eu estou contando essa história? Porque eu me lembro de alguns meses depois encontrar esses mapas mentais guardados na gaveta, no fundo da gaveta do meu quarto, e olhar aquilo ali e falar, cara, eu achava que isso aqui era difícil, isso aqui é básico, eu já aprendi isso aqui tudo. Pois é.
Então, se você está nas aulas iniciais, se você está preocupado com a primeira vez que você vê um assunto, você está com muitos detalhes e você não sabe o que fazer e te dá vontade de sair anotando tudo porque você tem que pegar aqueles detalhes, calma. O que eu vou te explicar nesse vídeo aqui vai te ajudar a entender como que você trilha esse caminho com o menor esforço possível, sem desperdiçar tempo, sem desperdiçar energia. É sobre isso que a gente vai falar aqui, ok? Então, eu olhei aquelas informações, eram básicas. Eu aprendi aquilo ali, mesmo com os mapas mentais guardados na minha gaveta, sem nunca olhá-los, porque eram coisas básicas, eram coisas mais fáceis. Estava tranquilo de aprender aquilo ali. Pausa para passar um protetor labial, porque estamos gravando em Brasília e já começou a seca. Então, eu fiz os mapas mentais, não utilizei e aprendi mesmo assim. Como que isso acontece? Se eu não anotei nada, eu não fazia resumo, não anotei nada, nenhuma linha durante todo o meu estudo para concurso. Se eu não fiz mapa mental, se eu não peguei aquelas informações, como é que eu aprendi? Revisões. Fazendo revisões de uma forma organizada e bem feita. E esse é um dos pontos que são difíceis, um dos pontos difíceis de vocês entenderem também, especialmente no começo da preparação. Os meus alunos fazem revisões via questões. A gente não utiliza anotar, resumir, ler resumo, ler bizu, ler qualquer coisa que já está pronta. A gente faz questões. Eu explico isso em diversos vídeos, mas basicamente quando você faz questões, você está fazendo esforço para puxar da memória. Isso é uma revisão ativa. Você está ativamente buscando aquela informação, tentando trazer aquela informação. Você faz associações, tenta ligar uma coisa com a outra, se concentra, busca de alguma forma na sua cabeça trazer aquela informação à tona. Às vezes funciona, às vezes não, geralmente funciona, mas esse esforço é fundamental para a memorização de longo prazo. Então, você conseguiu entender que fazer o esforço de puxar da memória é importante para a memorização de longo prazo? Puxar da memória ajuda a memorizar, ok? Isso é um conceito científico, não fui eu que inventei. Existem livros e estudos mostrando que revisão ativa favorece a memorização. Então, se puxar da memória ajuda a memorizar, fazer questões, para fazer questões você tem que puxar da memória, fazer questões ajudam a memorizar. É por isso que os meus alunos utilizam revisão via questões como metodologia padrão. É o que a gente faz no dia a dia enquanto avança nas matérias, enquanto estuda. Porque puxar da memória ajuda na memorização. Então, se você tem um resumo que está pronto e você lê aquele resumo, não está fazendo esforço, não está puxando da memória, não está ajudando a memorização. Um resuminho completo, bonitinho, organizado, com começo, meio e fim, colorido e com desenho é maravilhoso. Você termina de ler o resumo e fala, revisei, legal, revisei tudo, estava organizado, até associei algumas coisas, pintei um pouquinho aqui e ali, ficou legal, vou memorizar. Só que isso é uma ilusão. Em grande parte é uma ilusão. E é uma ilusão das mais traiçoeiras, porque no curto prazo você de fato memoriza melhor. Pegando aquela informação toda organizadinha, colorida, blá 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 blá, você lê aquilo ali tudo de uma vez, revisa a aula inteira de uma vez num texto só, você memoriza melhor. Se alguém te fizer uma pergunta, logo em seguida você está bem. Mas estudos mostram que com o passar do tempo você perde essa memória muito rápido. Você esquece muito rápido porque você fez uma revisão passiva. Só que a gente julga imediatamente, né? Você acabou de ler o resumo, pô, lembro disso, lembro daquilo, cara, lembro de tudo, o resumo estava completo, estava show. É uma ilusão. No curto prazo está certo, mas no longo prazo é uma ilusão. Você esquece mais rápido. Revisa, legal, mas esquece mais rápido. E a gente está falando de estudar para concurso. Você vai estudar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode demorar isso tudo. Então, é para memorização de longo prazo que a gente tem que olhar. É de acordo com essa memorização que a gente tem que estudar. Então, fazer questões já está claro, favorece a memorização. Agora, como você organiza as revisões via questões também vai te ajudar. Existe um outro termo científico chamado prática espaçada, que é você espaçar no tempo as revisões nesse caso. Quanto mais espaçado, melhor a memorização. Você favorece a memorização. Não necessariamente quanto mais espaçado, melhor, mas espaçar no tempo as revisões favorece a memorização. O contrário disso seria a prática intensiva, que é você ler um PDF e fazer 300 questões. Isso é prática intensiva. É o que você fazia na faculdade, talvez, foi o que você fez na escola e não funcionou. Você não aprendeu quase nada e já esqueceu quase tudo logo em seguida. Tinha que revisar a matéria do bimestre, pelo amor de Deus, tinha 2 meses que você tinha estudado e já não lembrava mais dos negócios. Então, a prática intensiva não funciona. Você foi ensinado a estudar, sim, eu lamento muito, também fui, mas ela não funciona.
Então, o que funciona é a prática espaçada. Então, você tem que revisar via questões e você tem que espaçar no tempo essas revisões. Então, se você ler uma aula inteira e fizer todas as questões, prática intensiva, não é legal. O ideal é que você pegue as questões daquele PDF e divida. Divida em grupos e faça um grupinho em cada momento no futuro. Tem 200 questões, não precisa fazer as 200 de uma vez. Você pode dividi-las em grupos de 50 e espaça esses grupinhos de 50 no tempo. Você faz 50 logo depois que vê a aula, você faz outras 50 questões daquela aula alguns dias depois, outras 50 questões daquela aula uma semana ou 2 depois, outras 50 questões daquela aula um mês e meio depois. É isso que os meus alunos fazem, é isso que eu ensino na minha metodologia do coaching, que eu estou com matrículas abertas, inclusive, e do acelerador de estudos, que é o meu programa em que eu ensino a metodologia. No coaching eu faço atendimento individual. De toda forma, é dessa forma, desse jeito que a gente organiza as revisões. E aí o que acontece? O aluno pega e faz o primeiro grupinho de questões, e ele tem 70% de acerto. Aí ele faz o segundo grupinho de questões e tem 67% de acerto. Aí faz o terceiro grupinho de questões e tem 72%. E o quarto grupinho de questões e tem 74%. A gente, além de dividir nesses 4 grupos e fazer com o passar do tempo, espalhado no tempo, finalizando a matéria toda, a gente ainda refaz todas as questões de todas as aulas, também dividido em 4 grupos. Então, você passa por todas as aulas fazendo o primeiro grupinho, você passa por todas as aulas fazendo o segundo grupinho, o terceiro, o quarto. Não vou entrar em detalhes aqui, porque essa aula de revisões nos meus programas duram 30, 40 minutos só para explicar a nossa técnica. Mas a ideia geral é essa. Então, o aluno leu a aula, leu a matéria, você vai ler a matéria, os seus PDFs, fazendo revisões espaçadas no tempo. Como você pegou a aula 1, por exemplo, e dividiu em 4 grupos, quando você fez esses 4 grupos em 4 momentos, você fez 4 revisões daquela aula. Beleza? Você já revisou aquela aula 4 vezes com o passar do tempo. E isso vai valer para todas as aulas ao mesmo tempo. A gente organiza isso de uma forma bem legal. Mas você está revisando todas as aulas 4 vezes. Finalizou a matéria, você vai dar mais 4 revisadas naquela aula, refazendo cada grupinho, separadamente. Então, no final das contas, você revisou 8 vezes a mesma aula 1. Sem gastar um minuto a mais do que por isso. Você não leu a aula 8 vezes. Deus me livre. Não precisa ler nem 2 vezes a mesma aula. A gente não faz isso. Mas o importante é, com o passar do tempo, você está revisando e está memorizando mais. Quando você erra uma questão, você lê o comentário e busca busca entender, né, por que você errou. Isso te ajuda. Você vai acumulando conhecimento. Se você ler a aula 1, fizer todas as questões e nunca mais revisá-la, você vai esquecer coisa pra caramba. Se você esperar chegar na aula 15, finalizar a matéria para poder voltar na aula 1, você já vai ter perdido muito conteúdo. E vai fazer uma outra revisão intensiva, que é para correr atrás do prejuízo. E depois você vai esquecer, porque revisão intensiva, prática intensiva, piora, não ajuda a memorizar. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque no final das contas, o que você traz de bagagem no começo da sua preparação, aquele seu percentual de acertos inicial, ele vai ser melhorado com o tempo. Aqui a gente está falando de uma matéria só, a gente está focado, por exemplo, em direito administrativo, em que você, revisão a revisão, vai pegar mais algumas coisas, vai relembrar, vai melhorar um pouquinho o seu percentual de acertos pouco a pouco. Chega um momento em que você chega no platô, a gente usa técnicas mais avançadas para o aluno que está avançado, caderno de erros, flashcards, etc. e tal. Mas enquanto você está avançando na matéria, você já vai melhorando um pouquinho. Tá? Isso naquela matéria, só de revisar aquela matéria. Tá? O outro aspecto seria, você evolui como estudante também. Quem você é hoje no começo da preparação não é quem você vai ser no dia que você for aprovado. Você ainda vai evoluir bastante. Então, se você hoje tem que ler o mesmo parágrafo 3 vezes, daqui a pouco está lendo 2 vezes, daqui a pouco está lendo 1 vez. Vai avançar mais rápido, vai reter melhor, vai reter mais conhecimento. Então, com disciplina, com consistência, se acostumando com as palavras, com o vocabulário, você vai evoluir, vai melhorar a sua concentração, vai melhorar também a sua memorização. E isso é um processo. Tem uma matéria em que isso fica muito claro, que é a contabilidade geral. Raramente alguém pega a contabilidade geral, começa a estudar e vai muito bem. E você vai na primeira aula mais ou menos, na segunda aula mais ou menos, na 10ª aula continua mais ou menos. Mas depois que você finaliza a matéria toda,
que você volta nas aulas iniciais, você já entendeu o começo, meio e fim daquele negócio, você volta nas aulas iniciais e tem uma outra visão, muito mais madura, muito mais experiente, você consegue conectar algumas coisas. Tem coisa lá da aula 10 que vai fazer um conteúdo da aula 1 fazer mais sentido. E é assim mesmo, não tem começo, meio e fim. Os professores escolhem como que eles vão explicar aquele sistema, mas o sistema é complexo. É um monte de coisa ao mesmo tempo interrelacionada. Então, ganhar essa maturidade, chegar até o final da matéria é importante para você entender melhor todas as aulas. Então, manter uma certa velocidade, avançar nas matérias, finalizar as matérias para depois revisá-las com calma, mais focado no percentual de acertos, é o melhor caminho. Não tenta melhorar o seu percentual de acertos imediatamente, logo na primeira aula, logo na segunda aula. Dá para fazer isso? Dá. Mas você vai gastar um tempo com a primeira, com a segunda, com a terceira aula para melhorar esse percentual de acertos, que nesse momento é pura vaidade. Você vai gastar tanto tempo que você vai prejudicar a sua preparação lá na frente. Talvez a prova chegue e você ainda está na metade das aulas. Por quê? Porque você estava focado, estava querendo melhorar o seu percentual de acertos da aula 1. Em vez de entender que tudo é um processo em que você vai evoluir, você vai crescer e os seus percentuais de acerto vão melhorar naturalmente. Ok? Não fica com a vaidade de tentar pegar tudo da aula 1. Não tem como. Tem coisas que da aula 1, que estão por trás do conteúdo da aula 1, que vão ser melhor explicadas lá na aula 10. Não adianta. Ah, professor, mas e se eu ler todas as aulas de forma mais desprendida e meu percentual de acertos não está melhorando, mas aí chega o dia da prova e eu nem melhorei meu percentual de acertos? Então eu li, despreocupado, chegou a prova, eu não estava pronto ainda, que eu estava com 68% de acerto e não passei. E aí? E aí que a data da prova chegou e você pelo menos conseguiu ler todas as aulas. Se você tivesse ficado preso nas aulas iniciais, você não teria lido as aulas finais, porque o tempo é um só. Se aquele tempo que você teve de preparação só te permitiu ler tudo uma vez e não melhorar muito, se você tivesse ficado preso, você não teria lido tudo de uma vez. Então, se o seu percentual de acertos médio com essa leitura foi de 68%, sem ler as últimas 3, 4 aulas, a sua nota da prova seria bem pior do que 68%. É uma questão de custo-benefício. Existem técnicas de revisão de leitura ativa, que sinceramente eu nem ensino estudando para concurso, porque não vale a pena. Existem técnicas de recuperação ativa diárias que você faz para melhorar tudo aquilo que você estudou todo dia. Você pode ler a aula 2 vezes se quiser, você pode fazer as questões depois refazer, você pode fazer as questões antes de ler a aula. Essa é uma técnica até boa, mas também toma tempo. Tudo isso vai tomar tempo, vai atrapalhar a sua preparação. E o estudo para concurso público é uma corrida contra o tempo. A prova vai vir, ela não vai esperar você ficar pronta, ela não vai esperar você ler tudo. Então, se você ficar andando devagarinho, a prova vai chegar e você não terminou de ler todas as aulas. O meu programa de atendimento individual, em que eu analiso o estudo do aluno novo, traço o planejamento, ensino a estudar e tiro dúvidas por e-mail quantas vezes forem necessárias, todo dia se precisar, esse meu programa é o coaching, beleza? É um atendimento individual. O meu programa em que eu ensino a estudar para concurso, as aulas estão gravadas lá, ensinando ciclo, revisões, etc., é o acelerador de estudos. As aulas estão gravadas e a gente tem lives semanais em que eu tiro dúvida dos alunos em grupo, né? Todo mundo ali ao vivo tirando dúvida. Esse programa tem esse nome, acelerador de estudos, para deixar clara a importância de você manter um ritmo bom, de avanço nas matérias. Porque estudar para concurso é correr contra o tempo. E a gente faz isso sem correr demais, sem atropelar, na verdade só reorganizando leitura e revisão, de modo que você revise mais vezes, sem gastar tempo a mais por isso. E principalmente eu corto toda a besteira. Ah, mas eu gosto de anotar enquanto eu escrevo. Tchau. Ah, mas eu gosto de reler o resumo do cursinho depois. Tchau. Eu vou cortando todas as porcariazinhas que dão sensação boa, que você gosta, que você acha que está certo, mas que não tem nenhum embasamento científico e que na prática, no estudo para concurso, não funciona. Então, eu enxugo. Em vez de criar uma coisa fantástica, eu determino, você vai fazer isso aqui e só isso aqui. E vai ser mais do que suficiente. Confie em mim. Tem 8 anos que eu ensino a estudar para concurso, além de já ter sido aprovado também.
Então, o acelerador de estudos, na verdade, é uma limpeza. Ele devia se chamar limpador de estudos, porque a gente sai tirando tudo quanto é porcaria, traça um plano bem definido, você aprende a fazer e você segue naquilo ali. E com um plano definido, com segurança, você consegue manter consistência, consegue manter a sua disciplina e vai só evoluindo. Beleza? E aí, com a matéria finalizada, vai fazer caderno de erros, vai fazer flashcards, vai utilizar técnicas mais avançadas de memorização e vai trabalhar só sobre aquilo ali que você está com dificuldade. Agora, finalizei todas as matérias, revisei tudo várias vezes, estou com 80%. Legal, você vai trabalhar sobre os 20% que faltam. Enquanto revisa os 80%, sem estresse, mas para escrever, para fazer um caderno de erros, para fazer um card de flashcards, você vai fazer isso só sobre os 20% que faltam. E aí é pano para manga, é assunto de um próximo vídeo, ok? Mas organize seu estudo, pense na velocidade, pense no custo-benefício. Lembre-se de que finalizar a matéria toda é importante para você entender todas as aulas anteriores. Não adianta ficar preso tentando melhorar aula por aula, percentual por percentual, porque não vai te ajudar. A prova vai chegar e você não vai estar pronto, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser conhecer um pouco mais do coaching do acelerador, os links estão na descrição desse vídeo. Clica lá e vê como funciona. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.